Você vai ouvir agora uma série de estudos proféticos que irão edificar profundamente a sua vida. Encontro com a Bíblia. Série de estudos proféticos. Pastor Abraão de Almeida, um dos maiores especialistas em profecia bíblica, mostra de forma clara e precisa todo o programa de Deus concernente aos últimos dias. O que é o arrebatamento da igreja? O que é a grande tribulação? O que é o milênio? Como interpretar corretamente as profecias? Podemos confiar na palavra profética? Estas e outras perguntas são respondidas com base na palavra de Deus. Ouvir esta obra é compreender a urgência do programa de Deus em relação a Israel, à igreja e aos gentios. Volume 2. Babilônios, persas e gregos na profecia. O primeiro império mundial dos tempos dos gentios. Simbolizados na Bíblia pelo ouro e por um leão alado, os caldeus triunfaram rapidamente sobre egípcios, assírios, fenícios e árabes e construíram a mais rica metrópole do mundo antigo. O mandamento de Jesus de olharmos primeiramente para a figueira que tipifica Israel é seguido de outro, e para todas as árvores, Lucas 21, 29, que significa as nações gentílicas em geral, especialmente as que se relacionam com Israel. A fim de olharmos para essas árvores, temos de deixar o moderno Israel de nossos dias e retroceder aos tempos dos profetas, especialmente Daniel, que com suas visões recheadas de impressionantes detalhes, trata da sucessão dos domínios dos gentios até o estabelecimento por Deus de um reino que será estabelecido para sempre. Sucedendo ao domínio assírio, o período caldeu de Babilônia começou em 626 a.C., quando Nabopolassar, partindo do Golfo Pérsico, ocupou o trono babilônico a 22 de novembro. Auxiliados pelos medos, os caldeus foram infringindo sucessivas derrotas aos assírios, tomando-lhes as cidades de Salá, por volta de 623, Assur em 614 e Nínive 2 anos depois, em 612 a.C. Após suas vitoriosas campanhas contra a Síria e diversas tribos do norte, entre os anos 609 e 605, Nabopolassar confiou seu exército a Nabucodonosor, seu príncipe herdeiro, que combateu os egípcios em Comuí, em Curamati, derrotando-os definitivamente em Carquemis, entre maio e junho de 605. Enquanto ainda estava na Palestina recebendo a sujeição de outros povos, inclusive de Judá, ao tempo do rei Jeoiaquim, ouviu a notícia da morte do pai, 15 de agosto de 605 a.C. Abro aspas. E imediatamente atravessou o deserto para tomar as mãos de Bel e assim reivindicar oficialmente o trono a 6 de setembro de 605 a.C. Fecho aspas. Novo Dicionário da Bíblia, volume 1, página 185. Por ocasião da sujeição da Judéia ao Império de Babilônia, Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel 1, versículos 3 a 6. Os jovens hebreus rejeitaram as iguarias reais por ferirem os princípios bíblicos, pois tratava-se de alimentos consagrados à idolatria, e
Abro aspas. A estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Versículo 17. A estátua profética. Depois de ver consolidado o seu reino, Nabucodonosor teve, certa noite, um impressionante sonho. Viu uma grande estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. O rei estava olhando quando uma pedra foi cortada sem mãos e feriu a estátua nos pés, reduzindo-a a pó, para o qual não se achou lugar. E a pedra, por sua vez, tornou-se num grande monte que encheu toda a terra. Ao despertar na manhã seguinte, Nabucodonosor convocou seus sábios, astrólogos e adivinhos e exigiu deles que lhe contassem o sonho e desse a sua interpretação. Aspas. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Daniel 2, versos 4 e 5. Os sábios de Babilônia, incapazes de atender ao rei, foram condenados à morte, estando também na lista negra Daniel e seus companheiros, certamente Azarias, Misael e Ananias. Ao saber do decreto real, Daniel falou a Arioque, chefe da guarda do rei. Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios de Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Daniel 2, versículos 15 a 19. De posse do segredo, Daniel procurou a Arioque e este depressa introduziu o jovem hebreu na presença do rei. Disse Daniel: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. Versículo 31. Depois de descrever a visão, Daniel passa a interpretar-lhe os diversos símbolos. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Versículos 37 e 38. A cabeça de ouro. A profecia que estamos considerando trata da dominação dos gentios desde que Judá deixou de ser um reino em 605 a.C. até o futuro estabelecimento do milênio. A palavra de Deus não prevê para todo esse longo período mais do que 4 reinos mundiais, sendo o primeiro deles justamente o de Babilônia. Tu és a cabeça de ouro, disse Daniel a Nabucodonosor. O Império Babilônico recebeu na Bíblia Sagrada o título de a joia dos reinos, a glória e o orgulho dos caldeus, e sua capital foi chamada de Cidade Dourada, Isaías 13, versículo 19, e capítulo 14, versículo 4. A grandeza do reino dos caldeus pode ser medida pelas dimensões de sua capital. Abro aspas. Era então a maior e a mais moderna metrópole daquele tempo.
ocupando uma área de 576 quilômetros quadrados, com 96 de perímetro, ou seja, 24 de cada lado. Muitas ruas de 45 metros de largura por 24 quilômetros de comprimento dividiam luxuosos quarteirões com exuberantes jardins e suntuosas residências, magníficos palácios e gigantescos templos. Um destes templos, dedicado a Bel, media 5 quilômetros de circunferência e um dos palácios reais ocupava uma área superior a 12 quilômetros quadrados. Fecho aspas. Abraão de Almeida, Lições da História que Não Podemos Esquecer, Editora Vida, Deerfield Beach, 1993, página 14. Algumas descobertas dos arqueólogos que têm trabalhado na área da famosa cidade desde o final do século XIX são de fato impressionantes. Uma muralha de mais de 22 quilômetros de comprimento e 42 metros de largura que circundava a parte principal da cidade. Muitas portas, sendo a mais impressionante delas a de Star, com seus 575 dragões, touros e leões esmaltados. A rua processional que entrava na cidade pela porta de Star ao norte, passava pelo Palácio Real e a seguir atravessava diretamente a parte principal da cidade até o Templo de Marduk, que detinha o título de o Criador e Rei do Universo. O magnífico palácio decorado de Nabucodonosor, com seu salão onde se encontrava o trono e um salão para banquetes medindo 17 metros de largura por 51 metros de comprimento. A base e o contorno da Torre de Babel, conhecida como Temen Anki, a casa da plataforma base do céu e da terra, a qual supõe-se tenha sido as ruínas da infortunada torre referida no livro de Gênesis. As grandes ruínas de uma área quadrangular, compostas de criptas abobadadas ou sótãos reforçados com arcos de ladrilho e cobertas de terras e escombros. Os escavadores acreditam que essas ruínas são os restos da estrutura da base dos famosos Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Cerca de 300 tabletes cuneiformes que relatavam principalmente a distribuição de azeite e cevada aos cativos e aos trabalhadores especializados procedentes de muitas nações que viviam em Babilônia e seus arredores entre os anos 595 e 570 a.C. Abraão de Almeida, Lições da História que Não Podemos Esquecer, Editora Vida, Deerfield Beach, 1993, página 15. Tão assombrosamente fecundo era esse país que Heródoto evitava relatar tudo o que vira em Babilônia, temendo não ser acreditado. De fato, essa grande metrópole inventou um alfabeto, resolveu problemas de aritmética, inventou instrumentos para a medição do tempo, descobriu a arte de polir, gravar e perfurar pedras preciosas. Babilônia alcançou também grande progresso nas artes têxteis, aprendeu a reproduzir fielmente os contornos de homens e animais, estudou com êxito o movimento dos astros, concebeu a ideia da gramática como ciência e elaborou um sistema de leis civis. Em grande parte, a cultura dos gregos provinha de Babilônia. Há outras profecias relacionadas com o Império Babilônico em Daniel. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como homem e recebeu o coração de homem. Daniel 7, versículos 3 e 4. Geralmente, em textos proféticos, especialmente de Daniel, animais simbolizam reinos. O leão representa a Babilônia, Daniel 7,4.
Urso e carneiro, o Reino Unido da Média e da Pérsia, Daniel 7, 5, capítulo 8, versículos 3 e 20. Leopardo e bode representam a Grécia, Daniel 7, versículo 6, capítulo 8, versículos 5 e 21. Animal terrível e espantoso, com 10 chifres, representa Roma, Daniel 7, 7 e Apocalipse 17, 3. Mar ou águas simbolizam povos, Daniel 7, 3, Apocalipse 17, 5. Ventos representam guerras, Jeremias 4, 11, 25, 32, Abacuque 1, 11. Asas, rapidez, Daniel 7, 4, Abacuque 1, 6 a 8. Chifres ou pontas, reinos, Daniel 7, 7 e 24 e capítulo 8, versículos 7 a 9. Braços significam ajuda, exércitos, Daniel 11, 31. Acerca dos caldeus, eis o que registram outros profetas. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Jeremias 4, 7. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Abacuque 1, versículos 6 a 8. Assim diz o Senhor, vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Jeremias 48, 40. Assim diz o soberano, o Senhor, uma grande águia com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem de cores variadas, veio ao Líbano. Apoderando-se do alto de um cedro, arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Ezequiel 17, versículos 3 e 4. Ao referir-se a Nabucodonosor, um escritor disse que o império era ele e ele era o império. Como supremo e absoluto, sua corte não era mais que mera fantasia. Seus cortesões nada pesavam nas decisões que ele tomava. Era ele o tudo, a majestade suprema de um cetro que cobria vitorioso inteiramente o orbe conhecido e habitado. Além disso, desempenhou Nabucodonosor uma administração que conservou as nações todas em harmonia, bem como sob completa segurança e proteção. E, mais ainda, jamais a história registrou um soberano político no trono do mundo maior do que ele. Ele a todos sobrepujou em glória, grandeza e majestade. Assim, achou por bem Deus, que lhe dera todo o poder e a glória de que era Senhor, honrá-lo no símbolo da cabeça de ouro fino, da estátua de seu impressionante sonho inspirado, ainda que ela representasse com toda a evidência o império caldeu neobabilônico. E é surpreendente notar que a interpretação de Daniel ignorou por completo não somente os reis que precederam Nabucodonosor no trono de Babilônia, como também os que lhe sucederam. Sim, só ele foi levado em alta conta pelo céu naquele trono do mundo. Todos os demais que ali se assentaram, praticamente nada representam aos olhos daquele que é a suprema autoridade na terra e no céu. Em toda a terra e em toda a história não houve outro potentado que governasse o mundo tão a contento de Deus. S. Melo, Testemunhos Históricos das Profecias de Daniel, Rio de Janeiro, 1968, página 117. Os babilônios mantiveram o domínio mundial desde 612 a.C.,
quando Nínive, a capital dos assírios, foi tomada por Nabopolassar. Este primeiro império durou até 15 de outubro de 539 a.C., pois no dia seguinte os medos e persas assumiram a supremacia mundial. O simbólico urso destruidor. Coligados, os medos e persas venceram os caldeus e formaram um vasto império, porém inferior ao de Babilônia, como previu Daniel. Dando sequência à interpretação do sonho de Nabucodonosor, disse Daniel: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. 2:39. Este segundo império está simbolizado na estátua pelo peito e braços de prata, metal inferior ao ouro. Na visão dos animais, Daniel viu o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Capítulo 7, versículo 5. Embora o urso não seja o rei dos animais, atinge maior estatura e peso que o leão. Disse que sua maior espécie foi encontrada na Média, país montanhoso, acidentado e frio. Os seus 42 dentes, as suas formidáveis grandes garras aguçadas, o seu grande peso, a sua coragem e a sua astúcia, falo grandemente terrível. No que respeita à sua crueldade, ferocidade e sede de sangue, não tem rival. Ao andar, não rapidamente, senta a planta do pé no chão, ao contrário dos pés do cachorro e do leão, dando a impressão de amassar tudo onde quer que pise ou passe, como se fora um rolo compressor que tudo arrasa. É em seus pés que reside a sua maior força de domínio e destruição. Assim, seu tríplice poder concentrado em seu peso, sua boca e seus pés, faz do urso o segundo em seu reino, só vencido pelo leão após renhida batalha. Não podendo o urso ser o rei dos quadrúpedes, parece pretender sê-lo. Não alcançando, todavia, supremacia absoluta, é obrigado a cometer destruição para impor-se, como se supremo fora, sem contudo lograr o seu objetivo. Neste terrível animal carniceiro e destruidor, fora o Império Medo-Persa figurado pela revelação. S. Mello, Testemunhos Históricos das Profecias de Daniel, Rio de Janeiro, 1968, páginas 334 e 335. De fato, os soberanos medo-persas, inábeis para governar o mundo, cometeram as maiores e mais vis atrocidades. Em suas conquistas, procuraram vencer não mediante categorias bélicas, mas pela avalanche de suas tropas. Daí o massacre a qualquer povo que lhe opusesse a menor resistência. Somente para o transporte de víveres usavam os persas uma frota de 1.200 barcos com uma tripulação de 300.000 homens. Os exércitos medo-persas passaram a história como profundamente sanguinários, devoradores de muita carne, conforme anunciava a profecia. Afirma-se que Tomíris, rainha dos Citas, mandou cortar a cabeça de Ciro e mergulhou-a num odre cheio de sangue humano, dizendo: farta-te de sangue, de que sempre viveste sequioso. As 3 costelas entre os dentes do urso, bem como as 3 direções em que o carneiro dava amarradas, significam as 3 primeiras presas: Babilônia, Egito e Lídia. Daniel, capítulo 8, versículo 4. Ao aproximar-se Ciro da Lídia, o riquíssimo Creso, rei desse país, dirigiu-se ao famoso oráculo de Delfos, a fim de consultar um de seus profetas acerca do que fazer. Foi-lhe dito então que no dia da batalha Creso destruiria um poderoso exército. O rei entendeu a profecia como favorável e enfrentou Ciro, destruindo de fato um poderoso exército, o seu próprio.
como todas as profecias dos falsos profetas do passado, a linguagem era sempre dúbia. A profecia sempre se cumpria, qualquer que fosse o resultado. O carneiro com 2 chifres. Mais adiante, o profeta vê o mesmo império na figura de outro animal. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Daniel 8, versículos 1 a 4. Esta visão do carneiro Daniel a teve por volta do ano 553 a.C., cerca de 14 anos antes da queda de Babilônia. É significativo que o profeta se achasse em Suzã, a capital da Pérsia, pois a visão se relacionava diretamente com os persas, trazendo mais luzes sobre as visões anteriores. Da segunda parte da estátua e do urso, o carneiro apresenta-se com 2 chifres, símbolos da Média e da Pérsia. O fato de a mais alta subir por último significa que Dario, embora tenha primeiramente ocupado o trono, perdeu-o para Ciro na batalha de Passargad, o que elevou os persas sobre os medos. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Capítulo 8, versículo 3. Na explicação dada pelo anjo a Daniel, não há qualquer dúvida. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Capítulo 8, versículo 20. Belsazar e a queda de Babilônia. No ano 539 a.C., na mesma noite em que Belsazar banqueteava-se com 1000 de seus grandes e dava louvores aos deuses pagãos, profanando os vasos sagrados do templo de Salomão, caiu o Império Babilônico. A sentença divina na caiadura da parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, cumpriu-se horas depois de explicada por Daniel. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, que é o singular de Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Daniel 5, versículos 26 a 28 e 30 a 31. Há uma interessante nota na Bíblia de Figueiredo, versão clássica, acerca da filiação de Belsazar, nome que também pode ser grafado como Baltazar. O rei Baltazar é, segundo a opinião mais provável, o filho do último rei de Babilônia, Nabonide. Pelo menos Nabonide, nas suas inscrições, diz-nos que teve um filho chamado Baltazar. Este último não era rei, mas exercia o poder supremo porque o seu pai o tinha associado ao governo e recomendara-lhe a defesa de Babilônia, de onde estava ausente por ocasião do cerco de Ciro. Os racionalistas têm se servido da história de Baltazar. Contudo, as descobertas modernas referem-se à existência do filho de Nabonide, por nome Baltazar, ao contrário do que sustentou Halevi, que entendia que Nabonide e Baltazar eram uma só pessoa.
Os cilindros de Nabonide em argila encontrados em Mugeir, a antiga Ur, nos 4 ângulos do templo de Sin, a lua, hoje existentes no Museu Britânico, claramente referem à existência de um filho de Nabonide, Baltazar, Bel-Sarasur, filho do rei. Assim sabemos acerca de Baltazar o seguinte, pelas inscrições, que o filho primogênito de Nabonide se chamava Baltazar, por Xenofonte, que Nabonide não voltou à Babilônia depois da sua destruição, refugiando-se em Borsippa, por Daniel, que Baltazar governava em Babilônia, como sendo o personagem do governo. Pode desejar-se acordo mais completo entre testemunhos provenientes de origens tão diversas? Ciro, o ungido de Deus. Pelo menos uns 200 anos antes de os persas surgirem no cenário mundial, seu famoso rei já estava profetizado na Bíblia. Aspas. Eu sou o Senhor que diz acerca de Ciro. Ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo, sejam lançados os seus alicerces. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Isaías 44, 28 e 45, 1-4. Acerca dessa interessante profecia, observa o Dr. Scofield. Este é o único caso em que a palavra ungido, em união com a expressão meu pastor, que é também um título messiânico, assinala Ciro como a assombrosa exceção de que um gentio seja tipo de Cristo. Os pontos de comparação são os seguintes: ambos, Cristo e Ciro, são conquistadores dos inimigos de Israel. Isaías 45:1, Apocalipse 19, 19-21. Ambos restauram a cidade santa, Isaías 44:28, Zacarias 14:11. Por meio de ambos, o nome do único Deus verdadeiro é glorificado, Isaías 45:6, 1 Coríntios 15:28. Com Ciro inaugurou-se uma nova política em relação aos povos conquistados. Apesar da crueldade com que lidava com seus inimigos, Ciro tratou seus súditos com consideração, conquistando-os como amigos. Por seu famoso decreto, promulgado no 2º ano de seu governo, permitiu a volta de todos os povos às suas próprias terras. Parece que, de modo especial, o famoso imperador dos persas favoreceu os judeus, concedendo-lhes generosa ajuda. Campanhas contra os gregos. O capítulo 11 de Daniel tem sido dividido, para efeito de estudos, em 4 partes. Versículos 1-4, os reis da Pérsia e o Terceiro Império até a sua divisão em 4 partes após a morte de Alexandre o Grande. Versículos 5-20, os reis do norte e do sul, Síria e Egito. Versículos 21-35, o reinado de Antíoco Epifânio.
versículos 36 a 45, o anticristo no final dos tempos. A primeira parte de que nos ocupamos aqui abrange o período de 539 a.C., desde a tomada de Babilônia pelos medos e persas, até 424 a.C., quando faleceu Artaxerxes Longímanos. O texto bíblico diz: ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos. E, tendo-se fortalecido por meio das suas riquezas, agitará a todos contra o reino da Grécia. Os reis mencionados neste texto foram Cambises, Pseudo-Esmerdis e Dario Ristapes, considerando que a visão fora dada no ano 3º de Ciro, conforme Daniel 10:1. O quarto rei foi Xerxes I, imensamente rico, que invadiu a Grécia nos anos 483 a 480, conhecido no livro de Ester como Assuero. Tanto a Bíblia como a história grega falam dele como sendo homem sensual, devasso, déspota, insidioso e cruel. Assuero ocupou o trono no ano 486. De acordo com John D. Davis, no 2º ano do seu reinado, Assuero subjugou os egípcios que se haviam revoltado contra Dario e 4 anos mais tarde preparou um imenso exército e invadiu a Grécia, mas foi obrigado a retroceder depois da Batalha de Salamina, onde a sua esquadra foi aniquilada por uma pequena frota grega em 480 a.C. A mãe de Xerxes, Atossa, era filha de Ciro. Convém salientar que o Assuero que aparece em Esdras 4:6 não é o mesmo de Ester, mas sim Cambises, que reinou de 529 a 521 a.C. É também o mesmo Cambises quem aparece em Esdras 4:7 com o nome de Artaxerxes. O que aparece em Esdras 7:1, já ao tempo de Esdras, por volta de 458 a.C., é Artaxerxes Longímanos, o que permitiu a Esdras e Neemias levarem um grande número de judeus de volta a Jerusalém e reconstruírem as muralhas da cidade santa. Esdras 7, 11 a 28. É este o último imperador persa mencionado no Antigo Testamento. O rei valente e seu sonho dourado. Um reino sem fronteiras, sem guerras e sem crises econômicas, tal como sonhou Alexandre, somente será realidade quando o Messias reinar. Referindo-se ao reino grego, anunciou o profeta: e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel 2, 39b. Nos capítulos 7 e 8 do mesmo Daniel, lemos: depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Daniel 7, versículo 6 e capítulo 8, versículos 5 a 8. É interessante notar que, assim como o leão foi o animal adotado pelos babilônios
Como símbolo de seu império, o bode serviu para identificar o poderio grego como emblema do poder real. Abro aspas. O bode é muito apropriadamente típico do Império Grego ou Macedônio, porque os macedônios, a princípio, mais ou menos 200 anos antes de Daniel, eram chamados Aegiadei, ou povo do bode. E nessa ocasião, como referem autores pagãos, Caranos, seu primeiro rei, indo com uma grande multidão de gregos à procura de novas habitações na Macedônia, foi mandado pelo oráculo tomar os bodes como seus guias para o império, e mais tarde, vendo um rebanho de bodes a fugir de uma violenta tempestade, seguiu-os até Edessa, e ali fixou a sede do seu império. Fez dos bodes suas insígnias ou estandartes, e chamou a cidade Aegai, ou cidade do bode. Esta observação é semelhantemente devida ao excelentíssimo senhor Mede, e a isto pode-se acrescentar que a cidade Aegai, ou Aegai, foi o lugar de sepultamento usual dos reis macedônios. É também muito notável que o filho de Alexandre, de Roxoma, chamou-se Alexandre Aegus, ou filho do bode, e alguns dos sucessores de Alexandre são representados em suas moedas com chifres de bode. Fecho aspas. S. Melo, Testemunhos Históricos das Profecias de Daniel, Rio de Janeiro, 1968, página 459. Outros importantes testemunhos acerca do bode como símbolo dos gregos estão no Museu Britânico. As moedas macedônias de cerca de 25 séculos trazem no seu reverso a figura de um bode. Também na mitologia grega aparece o deus Pan, filho de Hermes e da ninfa Driope, representado com chifres, corpo e pés de bode da cintura para baixo. Finalmente, o mar Egeu, que banha a Macedônia e a Grécia, significa mar do bode. O Império Grego está representado pelo ventre e coxas de bronze, pelo leopardo com 4 asas e pelo bode que vinha do ocidente sem tocar no chão, o qual tinha uma ponta notável entre os olhos. As asas falam da rapidez das conquistas de Alexandre, o bode que partiu do ocidente sem tocar no chão. O ser em 4 asas significa o desmembramento do império em 4 dinastias independentes. A mesma significação tem as 4 cabeças do leopardo e as 4 pontas que se levantam do bode ao cair-lhe a primeira, a grande ponta. A palavra de Deus é claríssima, mas o bode peludo é o rei da Grécia e o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Daniel 8, 21 e 22. Cartas famosas. Ficou célebre a correspondência trocada entre Alexandre e Dario III, também conhecido por Dario Codumano, filho de Artaxerxes II, o qual começou a reinar no mesmo ano de Alexandre, ou seja, em 336 a.C. A primeira carta de Dario a Alexandre diz o seguinte, aspas, desta capital dos reis da terra, enquanto o sol brilhar sobre a cabeça de Iskander Alexandre, o salteador, etc., etc., saiba ele que o Rei dos céus me outorgou o domínio da terra e que o Todo-Poderoso me concedeu os 4/4 da superfície dela. Distinguiu-me outro sim a providência com a dignidade, a majestade e a glória e com um sem conta de campeões e confederados. Chegou ao nosso conhecimento que reunistes uma corja de ladrões e réprobos, a multidão dos quais a tal ponto vos escaldou a imaginação que vos propusestes,
com a ajuda deles, disputar a coroa e o trono, devastar o nosso reino e destruir o nosso país e o nosso povo. Tais resoluções são, em sua crueldade, perfeitamente consistentes com a fatuidade dos homens de Roum. Mas é melhor para o vosso bem que, ao lerdes estas linhas, regresseis imediatamente do lugar até onde chegastes. Quanto ao vosso movimento criminoso, não tenhais receio da nossa majestade e punição, pois não entrastes ainda para o número daqueles que nos merecem vingança ou castigo. Olhai bem, mando-vos um cofre cheio de ouro e um burro carregado de sésamo, no propósito de dar-vos uma ideia da extensão da minha riqueza e poder. Mando-vos também um chicote e uma bola, a última para que vos entretenhais com um brinquedo próprio da vossa idade, o primeiro para servir ao vosso castigo. Ao receber esta carta, ordenou Alexandre que fossem presos e executados os embaixadores que a tinham trazido. Mas estes lhe suplicaram misericórdia e foram finalmente atendidos. Regressaram para o seu país, levando a seguinte resposta de Alexandre a Dario: de Sul-Ulculmain, Alexandre, aquele que pretende ser o rei dos reis, que se julga temido pelas próprias hostes celestes e que se considera a luz de todos os habitantes do mundo. Como se pode então dignar tão alta pessoa de temer o inimigo tão desprezível como Iskander? Não saberá Dario que o Senhor Onipotente outorga poder e domínio a quem bem lhe apraz? E também que quando um fraco mortal se julga um Deus e vencedor das hostes celestes, a indignação do Todo-Poderoso lhe reduz à ruína o reino? Como pode um indivíduo destinado à morte e à decomposição ser um Deus? Ele a quem lhe tomam o reino e que deixa para outros os prazeres deste mundo? Olhai, decidi travar batalha convosco e para isso marcho na direção de vossas terras. Confesso-me fraco e humilde servo de Deus, a quem ofereço as minhas preces para que me conceda a vitória e o triunfo, e a quem adoro. Com a carta em que fizestes tamanho alarde dos vossos poderes e me enviastes um chicote, uma bola, um cofre cheio de ouro e um burro carregado de sésamo, tudo isso agradeço à boa fortuna e considero como sinais auspiciosos. O chicote significa que serei o instrumento do vosso castigo e me tornarei o vosso governador, preceptor e diretor. A bola indica que a superfície da terra e a circunferência do globo obedecerão ao lugar tenentes. O cofre de ouro, que é uma parte do vosso tesouro, denota que as vossas riquezas me serão transferidas muito breve. E quanto ao sésamo, embora os seus grãos sejam tão numerosos, todavia é macio ao tato e de todos os gêneros de alimento o menos nocivo e desagradável. Em retribuição vos envio um saco de mostarda para provardes e reconhecerdes o amargor da minha vitória. E não obstante vos terdes exaltado com tamanha presunção, soberbo da grandeza do vosso reino e pretendendo ser uma divindade na terra, ousando mesmo comparar-vos à majestade celeste, eu verdadeiramente é que sou vosso Senhor Supremo, e embora vos tenhais esforçado por me alarmar com a enumeração do vosso poder e dos vossos recursos em homens e armas, todavia confio na intervenção da divina providência, que hei de ver a vossa jactância reprovada por todo o gênero humano, e que na mesma proporção em que vos exaltastes, vos humilhará o Senhor e me concederá a vitória sobre vós. No Senhor está a minha fé e a minha confiança. Adeus. Depois da troca destas cartas, os dois exércitos se defrontaram em Faristã, onde os persas sofreram fragorosa derrota. Dario fugiu para além do Eufrates e foi reunir um exército ainda mais numeroso.
tentou negociar com Alexandre, oferecendo-lhe pela paz a metade do seu reino. Mas Alexandre, contra a opinião de seus generais, preferiu arriscar as suas tropas em nova batalha e ganhar toda a Pérsia. Eis a resposta que mandou à proposta de Dario. Dario Grande, derrotado em Maratona, Dario o Grande, por cujo nome sois chamado, devastou, se a história diz a verdade, todas as cidades gregas da costa do Helesponto, todas as colônias jônias deste lado. Nem se contentou ele com isso, mas atravessando o mar com um vasto exército, executou uma segunda invasão. Sendo, porém, vencido no mar, retirou-se, deixando lá o general Mardônio, o qual em sua ausência deveria saquear toda a Grécia, talar-lhe os férteis campos e arrasar-lhe as florescentes cidades. Acrescente-se a isso a morte de meu pai Filipe, cujos assassinos corrompestes e subornastes vilmente com a promessa de grande soma em dinheiro. Assim começais uma guerra e assim covardemente a levais avante, tentando assassinar aqueles que tremeis de encontrar no campo de batalha. Testemunho disso são os 1000 talentos que oferecestes a quem quisesse ser o meu assassino, mesmo quando estáveis conduzindo contra mim um tamanho exército. Por conseguinte, a guerra em que estou atualmente empenhado é em minha própria defesa, e os deuses, dando o triunfo às minhas armas e permitindo-me conquistar grande parte do vosso império, manifestaram a justiça da minha causa. Bati-vos no campo da luta, e embora não me sinta obrigado pela honra nem pela gratidão a atender-vos no que quer que seja, todavia vos prometo, se vierdes a mim da maneira que exige a vossa condição, darei liberdade à vossa esposa e a vossos filhos, mesmo sem nenhum penhor. Como conquistador levastes uma lição, vereis ainda como sei tratar com honra aqueles a quem venço. Se, no entanto, duvidais de vossa segurança aqui, prometo-vos que tereis uma escolta para vos guardar de qualquer atentado. Entre mentes, toda vez que tiverdes ocasião de escrever a Alexandre, lembrai-vos de que vos dirigis a quem não somente é rei, mas também o vosso rei. Lincoln e Schuster, As Grandes Cartas da História, páginas 17 a 22. Finalmente, em 21 de setembro de 331 a.C., aproveitando-se de um eclipse lunar, o exército macedônio comandado por Alexandre atravessou o Tigre e, de novo, a Grécia e a Pérsia se defrontaram em Arbela, ou Gaugamela, numa das batalhas decisivas da história. Mais uma vez a vitória coube a Alexandre, e desta vez lhe trouxe, na idade de 25 anos, a supremacia indisputável sobre a maior parte do mundo então conhecido. Mais uma vez em fuga, Dario foi morto por um dos seus sátrapas. O sonho de Alexandre. Alexandre Magno nasceu em Pela em 356 a.C. e morreu em Babilônia em 323 a.C. Filho de Filipe II e Olímpia, assume o trono em 336 após o assassinato do pai e um ano depois, no Congresso Pan-Helênico de Corinto, é aclamado general de todas as forças gregas. Com um exército de 35.000 infantes, 5.000 cavaleiros e uma frota de 169 navios, Alexandre vence o exército persa às margens do rio Granico, ocupa a Frígia, em cuja capital, Górdio, corta um nó complicado que, segundo a tradição, daria a quem o desembaraçasse o Império da Ásia. Em 333, na planície de Isso, vence novamente os persas. A caminho do Egito, o grande general vence e arrasa Tiro e Gaza e é recebido no Egito como filho dos faraós. Funda a cidade de Alexandria, no delta do Nilo, e ataca os exércitos do rei persa Dario III em Arbela, ou Gaugamela, no ano 331, derrotando definitivamente o Império Medo-Persa.
Cumprindo a profecia bíblica que previa para o terceiro reino um domínio sobre toda a terra, em 327 a.C., após a conquista do Oriente Médio e do norte da África, Alexandre invade a Índia. Entre os 13 e 16 anos de idade, o filho de Filipe teve como mestre o famoso Aristóteles, que lhe despertou o interesse para a filosofia, a medicina e a investigação científica. Mas o seu grande mérito foi o de unificar o mundo grego e difundir o helenismo, criando assim um mundo novo. Com sua forte personalidade, Alexandre Magno passou à história como o mais famoso conquistador da antiguidade. Reinou 12 anos e 8 meses. Faleceu aos 33 anos, vítima de uma febre violenta, após prolongado banquete e muita bebida. Dele disse Orlando Boyer: ele já estava à porta de qualquer cidade para conquistá-la, antes mesmo de alguém saber que tinha saído de seu palácio. Alexandre tinha o grande alvo de fazer do mundo inteiro uma só nação, a Alexandrelândia. Não poderia haver mais guerras, nem carestia, porque não haveria mais estrangeiros nem fronteiras, e todos os homens assim podiam gozar paz e prosperidade. Era o seu sonho dourado, mas só há um que pode realizá-lo: Jesus Cristo. Alexandre, ainda muito novo, dominou o mundo inteiro e chorou porque não havia outros reinos a conquistar. Orlando Boyer, A Espada Cortante, Pindamonhangaba, O.S. Boyer, 1973, página 92. Alexandre e os judeus. A grande ponta do bode significa não o primeiro monarca, mas o primeiro reino dominado sucessivamente por Alexandre Magno, por seu irmão Arideu e por seus 2 filhos, Alexandre e Hércules. Já o Rei Valente de Daniel 11, versículos 3 e 4, aponta para o primeiro imperador da Grécia, Alexandre. Este fez do povo judeu o alvo de sua especial consideração, pois ao aproximar-se de Jerusalém, o sumo sacerdote saiu-lhe ao encontro, mostrando as profecias bíblicas que indicavam o triunfo dos gregos sobre os medos e persas, e especialmente o papel que o grande general macedônio deveria cumprir no plano divino. Vejamos o que registrou o grande historiador judeu Flávio Joséfo. Aspas. Quando se soube que ele já estava perto, o grão sacrificador, o sumo sacerdote, acompanhado pelos outros sacrificadores e por todo o povo, foi ao seu encontro com essa pompa tão santa e tão diferente da das outras nações, até o lugar denominado Safa, que em grego significa mirante, porque de lá se podem ver a cidade de Jerusalém e o templo. Os fenícios e os caldeus, que estavam no exército de Alexandre, não duvidaram de que, na cólera em que ele se achava contra os judeus, ele lhes permitiria saquear Jerusalém e daria um castigo exemplar ao grão sacrificador. Mas aconteceu justamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos de branco, os sacrificadores revestidos com seus paramentos de linho e o grão sacrificador com seu éfode de cor azul adornado de ouro e a tiara sobre a cabeça, com uma lâmina de ouro sobre a qual estava escrito o nome de Deus, aproximou-se sozinho dele, adorou aquele augusto nome e saudou o grão sacrificador, ao qual ninguém ainda havia saudado. Então os judeus reuniram-se em redor de Alexandre e elevaram a voz para desejar-lhe toda a sorte de felicidade e de prosperidade. Mas os reis da Síria e os outros grandes que o acompanhavam ficaram surpresos de tal espanto que julgaram que ele tinha perdido o juízo. Parmênio, que gozava de grande prestígio, perguntou-lhe como ele, que era adorado em todo o mundo, adorava o grão sacrificador dos judeus. Não é a ele, respondeu Alexandre, ao grão sacrificador que eu adoro, mas é a Deus de quem ele é ministro. Pois quando eu ainda estava na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia,
Deus me apareceu em sonhos com esses mesmos hábitos e me exortou a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto e garantiu-me que ele estaria à frente do meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque jamais tenho visto antes a ninguém vestido de trajes semelhantes àqueles com que ele me apareceu em sonho. Não posso duvidar de que foi por ordem de Deus que empreendi esta guerra, e assim vencerei a Dario. Destruirei o império dos persas e todas as coisas suceder-me-ão segundo os meus desejos. Alexandre, depois de ter assim respondido a Parmênio, abraçou o grão sacrificador e os outros sacrificadores. Caminhou depois no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo, ofereceu sacrifícios a Deus, da maneira como o grão sacrificador lhe dissera fazer. O soberano pontífice mostrou-lhe em seguida o livro de Daniel, no qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que era ele a quem a profecia fazia menção. Alexandre ficou contente. No dia seguinte mandou reunir o povo e ordenou-lhe que dissesse que favores desejava receber dele. Falando pelo povo, o grão sacrificador respondeu-lhe que eles lhe suplicavam permitir-lhes viver segundo as leis deles e as leis de seus antepassados, e isentá-los no 7º ano do tributo, o qual lhe pagariam durante os outros 6 anos. Ele concedeu-lhes. Tendo-lhe ainda eles pedido que os judeus que moravam em Babilônia e na Média gozassem dos mesmos favores, Alexandre o prometeu com grande bondade e disse que se alguns desejassem servir no exército grego, ele permitiria que os conscritos vivessem segundo a própria religião e costumes. Vários então se alistaram. Flávio Joséfo, Obras completas de Flávio Joséfo, Editora das Américas, São Paulo, sem data, volume 3º, páginas 378 a 381. Os 4 reinos que se reduziram a 2. No capítulo 11 de Daniel, versículos 3 e 4, as profecias acerca de Alexandre complementam as anteriores. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará à sua posteridade, nem terá o mesmo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Os 4 ventos do céu são as 4 dinastias independentes em que se dividiu o império de Alexandre em 301 a.C., na Batalha de Ipsos. Ptolomeu, filho de Lago, no sul, ficou com o Egito e mais tarde obteve Chipre. Cassandro, no oeste, ficou com a Macedônia, Tessália e Grécia. Seleuco Nicanor, no leste, com Babilônia, Síria e todo o Oriente. Lisímaco, no norte, reinou sobre a Trácia e a Capadócia. Os versículos 5 a 20 do capítulo 11 de Daniel falam de uma guerra prolongada entre os reis da Síria e do Egito. O primeiro destes versículos é assim explicado por Sir Isaac Newton. Demétrio, filho de Antígono, conservou apenas uma pequena parte dos domínios paternos e por fim perdeu Chipre para Ptolomeu. Mas depois do assassinato de Alexandre, filho e sucessor de Cassandro, rei da Macedônia, Demétrio apoderou-se desse reino no ano de 454 de Nabopolassar, 294 a.C. Algum tempo depois, quando preparava um grande exército para conquistar os domínios de seu pai na Ásia, Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Pirro, rei do Épiro, ligaram-se contra ele, invadindo a Macedônia, corromperam o exército de Demétrio, pondo o rei em fuga. Em seguida, apoderaram-se do seu reino e o dividiram com Lisímaco. 7 meses após, Lisímaco venceu a Pirro,
tomou-lhe a Macedônia e a susteve durante 5 anos e meio, unindo-a ao reino de Trácia. Em suas guerras contra Antígono e Demétrio, Lisímaco lhes havia tomado a Cária, a Lídia e a Frígia. Ele tinha ainda um tesouro em Pérgamo, num castelo no topo de uma colina cônica na Frígia, perto do rio Caicus, cuja guarda havia confiado a um tal Filatero, que a princípio lhe foi fiel, mas por fim se revoltou contra ele no último ano de seu reinado, pois Lisímaco, instigado por sua esposa Arsinoé, começou assassinando seu próprio filho Agatócles e depois diversos outros que o choravam. A viúva de Agatócles fugiu com os filhos e alguns amigos e pediu a Seleuco que guerreasse a Lisímaco. Diante disso, Filatero, que era acusado de ter sido o assassino de Agatócles pela própria Arsinoé, pôs-se em armas ao lado de Seleuco. Nessa ocasião, Seleuco deu batalha a Lisímaco na Frígia. Este morreu na batalha e Seleuco tomou o seu reino no ano 465 de Nabonassar, 283 a.C. Assim, o Império dos Gregos, que inicialmente se havia dividido em 4, reduziu-se novamente a 2 reinos notáveis, os quais são chamados por Daniel de os reinos do Sul e do Norte. Então Ptolomeu reinava sobre o Egito, a Líbia, a Etiópia, a Arábia, a Fenícia, a Celecíria e Chipre. E Seleuco, tendo unido 3 dos 4 reinos, tinha um domínio pouco inferior ao do Império Persa, conquistado por Alexandre. Sir Isaac Newton, As Profecias de Daniel e o Apocalipse, São Paulo, IPO, 1950, páginas 165 a 166.